O primeiro desenho da coleção, no fundo, é aquele que nos define à partida uma ambiguidade da própria história que é muito bonita, esta ideia do mistério, da efabulação, porque nos dá esta imagem quase da natividade, há um nascimento que não sabemos de quem é, se é o nascimento de Jesus, se é o nascimento de Horus na cultura egípcia, e neste caso sabemos nós que é o nascimento de Édipo, e é só na segunda cena, quando nos mostra, não é, o Édipo infante preso pelos tornozelos, que percebemos a partir desse abandono de que criança estamos a falar. E, portanto, é particularmente simbólico, não é? Esse momento da criança ou do ser, não é? Que está alargado ao seu destino, a um destino do qual não tem controlo, em 2014, que é o ano em que o CISA, no fundo, tem que tomar a difícil decisão de onde destinar o seu arquivo arquitetónico. Achei que não me competia legendar propriamente a tragédia nem do Édipo nem da Antígona. Achei que era desnecessário recontar uma história a outra. O que me pareceu interessante foi refletir um pouco acerca do desenho do Álvaro Siza, que tem muito que ver para mim com a forma como ele também pensa toda a sua obra, e por isso o desenho é muito coerente com a sua arquitetura, é muito coerente, eu até diria que é muito coerente com a sua própria pessoa, com o gesto, a gentileza natural do Álvaro Siza, e por isso os meus textos são uma reflexão muito livre e algo poética acerca do que os desenhos me dizem. Os mitos também dão que pensar, enquanto narrativas simbólicas, enquanto linguagem simbólica, precisamente porque são eles que nos interpelam, eles é que nos dão matéria para o pensamento, não é? Portanto, de alguma maneira, tudo o que é da ordem do simbólico interpela-nos a tentar perceber o sentido e a atualizar esse sentido para nós hoje, não é? E para a nossa vida. Parece-me que esta cena, que é no fundo a cena da morte do pai de Édipo, um pai que ele desconhece e que portanto não sabe que é o pai, é um momento bastante dramático, tanto na peça original como no desenho do Siza, porque se estabelece uma série de pontos muito curiosas. Por um lado, esta ideia do abandono do corpo do pai desconhecido, tal como o pai o abandonou a ele. Por outro, esta ideia do Siza fazer questão de desenhar este lenho nas costas, também a expressão muito portuguesa, não é? De apunhalado pelas costas, mas este lenho que é uma fenda num sítio que originalmente em grego também se chamava fenda, que era esta encruzilhada onde acontece esta cena, mas também depois numa ponte com a morte do próprio Édipo em Colono, em que se abre uma fenda no chão e esta fenda, não é, consome o próprio Édipo, cujo local de sepultura se desconhece. Numa história que segue, não digo rigorosamente porque há liberdades criativas, mas numa história que segue profundamente a lógica do Édipo Rei de Sófocles, a fuga de Tebas para Colono não é feita a pé, não é feita a cavalo, é feita com um automóvel. No fundo, alicerçando esta ideia de que estamos a olhar para um clássico contemporâneo e não para um clássico grego tradicional. E este carro também, de alguma forma, não está ligado à própria vivência do arquiteto Álvaro Siza, que tinha um carro, não um carocha como este parece ser, mas tinha um Fiat 650, que também tinha umas ligeiras dobras por cima dos pneus, mas assim quase mesclado também com a limusine que eles costumavam alugar todos os anos durante a infância, nos anos 50, 60, quando iam nas férias de verão até Espanha, e que alugavam esse carro que os levava em viagem. Portanto, esta ideia do ir em viagem, do partir para mais além, não é? É algo que acaba por informar este desenho seguramente, e até esta pequena brincadeira, este humor de ver o cão que ladra em direção ao carro, porque as Iríneas, não é? O local protegido em Colono, onde Édipo irá falecer, muitas vezes se transfiguravam em outros animais. A esfinge é, para além de ser a criatura, é o momento da história, se calhar,
mais importante e menos mencionado no Édipo Rei, a história de Sófocles. Fala-se mais, por causa do complexo de Édipo freudiano, do casar com a mãe, do matar o pai, mas na realidade a esfinge é uma criatura mitológica que estabelece aqui uma série de enigmas, novamente ligadas ao nome de Édipo, pés inchados, a questão do pé, e o desenho do César vai sempre repescar esta espécie de dança, de bailado, em que a esfinge lança um pé à frente, o Édipo lança um pé atrás, e estão ali presos, não é, neste enlace, numa espécie de combate tenso, quase uma espécie de samba. Esta é mais uma prenda que a Universidade do Porto tem o gosto de oferecer à cidade e a prova de que vale a pena revisitar o passado para compreendermos o presente. É essa aventura que nos é proposta pelo Prémio Pritzker, o professor Álvaro Silva Vieira, antigo estudante da Universidade do Porto, professor da Universidade do Porto, que sempre reconheceu a Universidade como a sua alma mater e que aqui nos propõe uma visão moderna dos mitos de Édipo e de Antígona. E, por outro lado, com um contributo que forma uma segunda camada do escritor Walter Ugumem, que é um escritor consagrado, mas que reconhece também a Universidade de Porto como a sua alma mater e que acrescenta a esta exposição uma segunda camada. Na verdade, os textos de Walter Ugumem não são legendas que ele escreveu para os desenhos de Cisa, mas, pelo contrário, oferecendo novas plataformas para a reflexão sobre a nossa existência.